procurador-geral da República, gente, porque o Paulo Gonet, em relação ali a essa provocação, para ele se pronunciar sobre o que ele acha em relação ao Dias Toffoli continuar na relatoria do Banco Master, foi um pedido, foi uma provocação do senador Eduardo Girão, né, que pediu para investigar a conduta de Toffoli. E o que me chama a atenção, Rafael, é que ele sequer considera a possibilidade de investigar, né? Ele já diz ali que a solicitação foi rejeitada, porque no entendimento dele, apesar do ministro Dias Toffoli, por exemplo, ter viajado naquele jatinho com um advogado que faz parte da defesa do Banco Master, né? E também tem outro ponto aqui que eu queria lembrar vocês, porque são tantos, né? O Fabiano Zettel, que é cunhado do Daniel Vorcaro, ele tem fundos que foram adquiridos do resort da família do ministro, né? Então, assim, está envolvido em várias camadas ali, é o irmão, é o primo, enfim. Agora, queria te ouvir ainda sobre esse assunto, Rafael, porque existe uma especulação lá no Supremo de que já é unânime que os magistrados querem que o Toffoli saia dessa relatoria, porque isso está desgastando muito a imagem do STF, ainda mais, né? Só que ele diz que não vai sair também. O Fachin voltou ontem, né? Interrompeu o seu recesso, voltou antes do previsto para reassumir o comando da presidência do STF. E o que você acha que pode acontecer? Eles vão procurar um jeito do Toffoli sair de forma honrosa? Já falaram até na possibilidade dele alegar que está com problemas de saúde? Ou você acha que ele vai sustentar isso até o fim? Veja, Berenice, eu outro dia tive um suspiro de surpresa nesse sentido, não negativa, mas atônita, de não compreensão especificamente falando, quando o Alexandre de Moraes se declarou suspeito e o julgamento de uma prisão domiciliar do Bolsonaro foi parar com Gilmar Mendes. Quando você fala se é possível que o Toffoli se ausente e tenha alguma saída honrosa, primeiro, para ficar registrado, me permita até para a gente descontrair um pouco, tem fã-clube que a gente acha que não existe, né? Fazendo uma analogia com o futebol, eu sou cruzeirense, o dia que o Gabigol errou um pênalti aqui que nos desclassificou da Copa do Brasil, naquele dia não teve um fã-clube se manifestando em relação ao pênalti perdido do Gabigol. O Toffoli aparentemente tem fã-clube, pois isso é um tanto quanto inusitado. Como seria inusitado se ele saísse agora? De fato, eu escuto que esse retorno do Fachin é quem devolveu ao Lula os poderes políticos, o Fachin é quem fez um manifesto, participou de um manifesto público de apoio à reeleição da Dilma, então tem um histórico que faz parte do que o nosso espectador há pouco disse, da pior formação da história do STF, nas nossas opiniões. Agora, ele é alguém distinto do Luiz Roberto Barroso. Primeiro, porque não vai ficar se emocionando o tempo inteiro. A gente se emociona nas nossas profissões, mas não a cada sessão para julgar casos. O Fachin, certamente, ele vai apontar aqui, pessoal, quantos nós vamos precisar que tenha aqui dentro extremamente queimados. E o que chama atenção, Berenice, não é nem exatamente esses pormenores de jatinho, mas o Toffoli, ele mexeu em um ponto perigoso, no caso Master, que é bater de frente com a Polícia Federal com duas questões graves. Uma já foi dita. Ele lacrou toda a materialidade levantada acerca do caso Master, disse que ele ia periciar e pronto. Naquele momento, a Polícia Federal ficou de mãos atadas, mas ele também acusou a instituição Polícia Federal de não responder a várias, incontáveis decisões da Suprema Corte. Geralmente, quando eles dizem da Suprema Corte, estão na casa dessas 80% de decisões monocráticas. Então, eu entendo que o Toffoli, aí sim faz sentido, alegar motivo de saúde, Berenice, sinceramente, a gente não pode dizer que não vai acontecer, mas eu volto ao meme que você há pouco colocou, que foi registrado no X. Suponha que ele alegue alguma questão, saia em um acordo, o sorteio, por acaso, vai parar na mão. Carmen Lúcia é a próxima a aposentar, Nunes Marques, não sei se tem traquejo jurídico, mas pelo menos seria alguém até aqui com o currículo ser observado, não
ele não tem jurisprudências, entre aspas, sobre si que pesem contra. O problema, nem tão brincadeira assim, mas para a gente não ter problema ainda enquanto analogia, é se esse sorteio for no cassino do próprio ou no cassino apontado como o cassino do próprio. Porque se for lá, a gente já sabe nas mãos prováveis de quem vai parar. E ano passado a gente sabia os 11 ministros do STF melhor do que os 11 jogadores da seleção brasileira. Hoje a gente certamente sabe de 4, 5 melhor do que três. Se pedirem 3 nomes hoje da seleção, talvez o brasileiro não saiba dizer 3. Vai dizer Vinícius Júnior, vai agarrar um pouquinho aquele que não entende Neymar, mas não está na seleção. Agora, da Suprema Corte, será que o brasileiro comum não sabe dizer Carmen Lúcia, não sabe dizer Gilmar Mendes, não sabe dizer Alexandre de Moraes? Em nenhum outro momento da história foi mais fácil dizer a escalação do STF do que a escalação da seleção brasileira, e isso diz muito. O problema é esse. Deixo para você, Berenice, eu te provocar um pouquinho. Se ele sai esse sorteio, primeiro, quem é candidato, quem é favorito? Se o sorteio, por acaso, recair nas coincidências frequentes, porque a gente já pode elencar algumas possibilidades no campo da imaginação. E vamos combinar que o Supremo Tribunal Federal está tão aparelhado que, independente das mãos que caia ali, né, a gente tem visto as decisões do STF muito em concordância, né? Eu acho que o caso do 8 de janeiro foi uma raridade, com a divergência pela sentença do Luiz Fux, né? A decisão dele ali, quem leu toda a decisão, e ele ficou ali quase 10 horas, salvo me engano, né? Então, assim, é muito difícil a gente ver hoje no Supremo eles divergirem. A época ali, sei lá, antes do Temer, eu acho que eles batiam boca, né? Batiam de frente. Isso acabou depois que o Bolsonaro foi eleito. Deu a impressão que parece que todos resolveram se unir depois que o Bolsonaro foi eleito lá em 2019, todos numa mesma causa, que daí seria derrubar e tirar a direita de campo, porque até então o que nós vimos no nosso país era aquela direita permitida, né, o tal do PSDB, enfim. E aí foi ali aquele ponto que eu acredito que foi ali naquele ponto que os ministros do STF passaram a se unir pelos ideais que eles acreditam e deixar as divergências de lado. Então, acho que funciona mais ou menos assim hoje em dia. E como eu falei, vai piorar, né? Porque vai entrar aí certamente o Jorge Messias, que é um cara novo, que tem o mandato do Supremo é vitalício, né, Rafael? Então vai ficar pelo menos ali umas 3 décadas, né? Fora os outros ministros novos que entraram, Flávio Dino, Cristiano Zanin. Gente, a situação não é boa, né? Eu acho que a solução pode ser o Senado Federal, uma nova composição, para que coloque ali freios e contrapesos que a gente não vê hoje mais na Suprema Corte.